Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar de fatoração. Fatoração pela evidência do termo comum, fatoração por agrupamento, pelo trinômio quadrado perfeito e pela diferença de dois quadrados. Fatoração é muito utilizada, né? É visto inicialmente no oitavo ano, revisto no nono, visto novamente no ensino médio e no ensino superior, né, numa matemática mais superior, nas engenharias, né, também a gente usa muito fatoração. Vamos lá então? Então, já conhecemos a forma fatorada dos números quando a gente faz a fatoração por números primos, não é isso? Então perceba você aqui que o 25 eu posso escrever com 5 vezes 5, não é isso? Que 5 é um número primo. Posso também escrever com a potência, né, já que o 5 aparece duas vezes na multiplicação, 5 ao quadrado. O 36 não vale 6 vezes 6, porque 6 não é primo. Então eu uso 2 vezes 18, né, que já está na forma fatorada, mas 18 não é primo, então eu vou novamente usar o 2 para escrever o 18 na forma fatorada, que fica 2 vezes 9. Mais uma vez, eu não posso ficar com esse 9, porque 9 não é primo, então eu faço 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Aí sim eu tenho a forma fatorada só com números primos, e é óbvio que eu posso escrever na forma de potência assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, vocês perceberam que fatorar é escrever na forma de um produto, né? Aqui nós temos 5 vezes 3 mais 5 vezes 7. Não está na forma fatorada, porque tem uma soma, essa soma aqui. Porém, podemos usar a propriedade distributiva para fatorar essa expressão numérica. Como? É só perceber que eu tenho o fator comum 5 antes e após a soma. Então eu escrevo ele uma única vez, coloco a multiplicação, abro parênteses e coloco o que sobrou, o 3 mais o 7. Por isso, propriedade distributiva, né? 5 vezes 3 volta ali e 5 vezes 7 volta lá. Seguindo, pessoal, agora vamos ver a forma fatorada por evidência, né? Fatoração por evidência nada mais é do que escrever em forma de produto usando o fator comum, né? Observando os fatores comuns que existirem em cada caso. Por exemplo, aqui, ó, é fácil perceber nesse primeiro exemplo que o número 3 é o que aparece em todos os casos. Então, vou escrever o 3 uma única vez, vou abrir parênteses e vou colocar o resto, que é A mais B mais C. Então, já está na forma fatorada. O primeiro fator é o 3, né? E o segundo fator é essa soma A mais B mais C. Nesse segundo caso, que é um pouquinho mais complicadinho, o que eu preciso perceber? Que também dá para fatorar um número, né? O 4 vezes 2 resulta 8. Então eu escrevo 4, escrevo x, porque o x está nas duas partes, x ao quadrado é x vezes x, então eu posso escrever o x aqui, vezes, abre parênteses, x mais 2y. Aí, para fazer a prova, verificar se eu estou correto, se o resultado é esse mesmo, eu percebo que eu, fazendo a distributiva, volta no resultado anterior. Ó, 4x vezes x, 4x ao quadrado, e 4x vezes 2y, 4 vezes 2, 8, e x vezes y, xy. Então, essa é a forma fatorada. Nesse caso aqui, nós temos o 2 como fator comum, 6 e 8 são números pares, e o a está presente nos dois. Vou multiplicar isso aqui por 3, né, porque 2 vezes 3 dá 6, e vou pôr o a, porque a vezes a dá o a ao quadrado,
mais o 4. Por conta que 2 vezes 4, 8. Não é isso? Essa é a forma fatorada. Esse caso aqui, ó, eu vou ter o 3, o 6 e o 2, não tem fator comum os números, mas eu tenho como fator comum o x, que aparece nos 3 casos, e o y, que aparece nos 3 casos. Então, vou escrever xy vezes, abre parênteses, o que sobra 3x mais 6y menos 2. Perceba que o 2 não vai letra, porque o xy já está ali. E no 6 acompanha o y, porque eu preciso do y ao quadrado, e no 3 acompanha o x, porque eu preciso de 3x ao quadrado. E o último eu vou fazer aqui para você. Perceba você que 10 e 15 são múltiplos de 5, então o fator comum é o 5. 5 e o p ao quadrado é o fator comum das letras, porque eu tenho p ao quadrado aqui e p ao quadrado aqui. E esse fator vezes 2, porque 5 vezes 2 dá 10, 2p, porque eu preciso de p ao cubo, mais 3, porque 5 vezes 3, 15, e fecha o meu exercício. Seguindo, pessoal, agora vamos ver fatoração por agrupamento. Nem sempre eu vou ter na fatoração por agrupamento apenas um fator comum a todos os termos, mas eu posso encontrar vários fatores comuns a alguns termos. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso quebrar aqui, ó, e perceber que nessa primeira sequência tem o A de fator comum e na segunda sequência tem o B. Vamos fazer então? Primeira parte, o A é o fator comum, então A vezes x mais y. E na segunda, coloco mais. Na segunda sequência eu tenho o B que multiplica também x mais y. Perceba você, então, que agora eu posso observar que x mais y aparece nos dois lados da soma. Então, eu posso finalizar, né, devo finalizar com x mais y, que é o fator comum aos dois, mais, ou melhor, vezes, abre parênteses, o A mais o B, que é o que sobra. No segundo exercício aqui, nós temos como fator comum na primeira parte o x e o y. Xy, que multiplica y mais... eu tenho y ao quadrado, né? Eu tenho y ao quadrado como fator comum, então y ao quadrado é y mais 1, ou 1 mais y, não é isso? Mais 3 é o fator comum nessa segunda parte, que multiplica 1 mais y, mas eu vou escrever y mais 1. E aí você faz xy ao quadrado vezes y, xy ao cubo, xy ao quadrado vezes 1, xy ao quadrado. 3 vezes y, 3y, e 3 vezes 1, 3. E a resposta final, então, fica y mais 1 como fator comum nas duas partes, aparece aqui e aparece aqui, e x, y ao quadrado mais 3 é o meu segundo fator. É o meu segundo fator. Perceba você que nesse terceiro exemplo eu tenho que organizar, porque aqui não tem nada de fator comum. Então eu reescrevo o 5x e o 5y, né? Só mudando a ordem eu consigo resolver. 5x mais 5y, e aí AY mais AX. E aí eu percebo que na primeira parte o fator comum é o 5. 5 que multiplica x mais y. E na segunda parte eu percebo que eu tenho
o A como fator comum, A vezes x mais y. Tá y mais x aí, mas vamos organizar para ficar igual aqui, ó. E eu continuar, né, com x mais y sendo o meu fator comum, que multiplica o meu 5 mais A, ou A mais 5, que é o meu segundo fator comum por agrupamento. Nós temos essa resposta final. Vou deixar esse exercício 4 e 5 para vocês resolverem, comentarem e me mandar a resposta, né? Pode me mandar a resposta nos comentários. Seguindo, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Nós já estudamos, né, em um vídeo anterior sobre os produtos notáveis. Aqui a gente já usa. Ó. Então, se o quadrado da soma a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ou seja, é o trinômio quadrado perfeito, então, quando aparecer esse trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever na forma fatorada. Né? E também pode ser quando for o quadrado da diferença. Então, nesse primeiro caso, é o quadrado da soma. Então, quem é, né, quem que é elevado ao quadrado dá x ao quadrado? É o x. E quem é que elevado ao quadrado dá 49? É o 7. Usa esse mais, tá, pessoal? Usa esse mais. Então, x mais 7 ao quadrado é o meu... É a minha maneira de escrever, né? É o meu quadrado da soma que resulta esse trinômio quadrado perfeito. Perceba você que para verificar o meio, se está certo, você faz x vezes 7, 7x, vezes 2 da regra, né? 2 e 7, 14x, então está correto. Mas aqui não está na forma fatorada. O correto é você então fazer x mais 7 vezes x mais 7. Então, consegui fazer a fatoração usando o meu conhecimento de trinômio quadrado perfeito. Nesse caso aqui, ó, é menos, mas também funciona. Aqui é 4y, só 4y, que ao quadrado dá 16y ao quadrado, mais 2 vezes o z. Isso aqui, como vai ser ao quadrado, eu não vou fazer assim, eu já vou fazer direto, né? 4y mais 2z, que multiplica 4y mais 2z. Perceba você que fazendo 4y vezes 2 dá 8yz, mais 8yz dá os 16yz. E o 2 vezes 2 dá 4, e o 4 vezes 4 16. A única coisa que está errada é que é menos. Aqui não é mais, aqui é menos, pessoal. Aqui é menos e aqui é menos. Nesse caso aqui é a ao quadrado, que a ao quadrado dá 4, mais 5b. Ó, a ao quadrado mais 5b. E fazendo a ao quadrado vezes 5 vai dar 5a ao quadrado b, que vezes 2 dá os 10a ao quadrado b. Seguindo, pessoal, agora vamos ver a fatoração pela diferença de dois quadrados. Bom, se o produto da soma pela diferença, que é isso aqui, resulta 2, né? Resulta a diferença de dois quadrados, então quando aparecer a diferença de dois quadrados, eu posso voltar no formato fatorado. Então perceba você aqui, ó, qual que vai ser a forma fatorada? Vai ser 5x mais y, que multiplica 5x menos y. Não posso acompanhar o mesmo sinal, senão dá o trinômio quadrado perfeito. Ó. 5 vezes 5, 25, x vezes x, x ao quadrado. E y vezes y, menos y ao quadrado. Se eu tentar fazer 5x vezes y, dá menos 5xy. E aqui mais 5xy anula, por isso que dá a diferença de dois quadrados. Então aqui vai ser z mais w, que multiplica z menos w, sempre alternando
Ó, conforme o modelinho aqui, alternando. Um é mais, outro é menos. Aqui vai ficar 3A mais 2B, que multiplica 3A menos 2B. Aqui nós temos, então, 1 mais 4T, né? E 1, que multiplica 1, menos 4T. 4 vezes 4, 16, T vezes T, T ao quadrado. Perceberam? Seguindo, agora vamos resolver equações com esses conhecimentos de fatoração. Olha que legal. Não precisa usar Bhaskara, não precisa usar nem isolar o x. Podemos fazer assim. Ó. Aqui não tem uma diferença de 2 quadrados, então fatorando é x, acabamos de ver, é x mais 5, né? X mais 5 vezes x menos 5. Usando o anulamento do produto, né? Ou seja, passando isso aqui, está multiplicando, passando isso aqui tudo, que está dentro do parênteses, x menos 5, para o lado de lá, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, vai ficar x mais 5 igual a 0. Isso resulta a minha primeira resposta, o valor x1, que é menos 5. Porque aqui está mais, passa menos. E fazendo outro anulamento do produto, ou seja, passando o x mais 5 para o lado de lá, 0 dividido por x mais 5 é 0, fica então, me sobra, então, x menos 5 igual a 0. Isso vai resultar o meu segundo valor para x, que é mais 5. Perceba você que essa equação possui duas respostas, porque x ao quadrado. E está aí as duas respostas, menos 5 e mais 5. E aqui? Aqui eu vou usar o fator por evidência. O que tem comum nos dois? O x. X que multiplica x mais 8. Não é isso, pessoal? X que multiplica x mais 8. Fazendo anulamento do produto, primeiro vamos passar o x mais 8 para o lado de lá. 0 dividido por x mais 8 é 0. Então, fica primeiro o valor do x é 0. E fazendo agora o outro anulamento, eu fico com x mais 8 igual a 0. E aí, eu isolando o x, eu acho o meu segundo valor para x, que é menos 8. Também tinha que encontrar duas respostas. Aqui eu tenho que encontrar três respostas. Então, o 12, né? Os divisores de 12 é 1, 12, não é? 2, 6, 3, 4. São esses os divisores. Uma dessas, alguém desses aí são as raízes, não é assim? Então eu percebo, ó, que 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 também dá 12, e 1 vezes 12 também dá 12. Então, essas são as possíveis raízes. Porém, eu percebo que dá para colocar em evidência aqui. Ó. Aqui tem x, né? E aqui é múltiplo de 4, aqui também é múltiplo de 4. Então, fica x ao quadrado vezes x menos 3, porque aqui tem x ao quadrado, aqui também tem x ao quadrado. E aqui eu tenho o 4 como fator e x menos 3 igual a 0. Estou usando a fatoração para me ajudar a encontrar as raízes. Percebo que menos 4 vezes x menos 4x e menos vezes menos mais 4 vezes 3, 12. E agora eu percebo que o x menos 3 está presente nas duas partes, aqui e aqui. Então, é fatoração por agrupamento, que a gente já viu. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 4 igual a 0. Fazendo o anulamento do produto, a minha primeira raiz encontrada é, já fazendo direto, esse menos 3 passa para o lado de lá, mais 3.
E o outro fica x ao quadrado, ó, x ao quadrado igual a 4. Porque esse menos 4 passa para lá, fica mais. Extrai a raiz aqui, eu fico com a minha segunda raiz encontrada, a raiz quadrada de 4 é 2. E a minha terceira raiz, porque a raiz quadrada de 4 não é só 2 positivo, é menos 2 também. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. E eu tinha que encontrar 3 respostas. x1, 3, x2, 2 e x3, menos 2. Seguindo aqui, ó, esse outro exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 15. Os múltiplos são, os divisores de 15 são 1, 15, 3 e 5. Então, provavelmente, né, eu vou colocar aqui x mais 3 e x menos 3. Perceba que x e x mais 5. Perceba que tem que dar 3 vezes 5, 15 e x vezes x ao quadrado. Agora, claro, é necessário encontrar o menos 2x. Não é isso? Aí eu vou ter que manipular esses negativos. Provavelmente, então, um desses é negativo, porque senão não vai dar menos 15 se for os dois positivos. Não é assim? Então, nesse caso, eu vou reescrever. Vai ficar x mais 3, não é? Vezes x menos 5. Antes de obter as respostas, eu quero tirar a prova se está certo. X vezes x ao quadrado, ok. X vezes menos 5, menos 5x, mais 3x, menos 2x, e mais vezes menos 3, 5, correto. Então, o meu primeiro valor para x é menos 3, porque esse 3 passa para lá menos. E o meu segundo valor para x é o mais 5. São as raízes da minha equação e eu tinha que achar duas. Nesse caso aqui, x à quarta menos 16 é diferença de 2 quadrados. Perceba você, então, que eu tenho x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4, igual a zero. Por que 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Perceba que nesse primeiro caso não vai ter problema, porque vai dar x ao quadrado igual a 4, né? Que vai dar aqui, igual aqui, que vai dar x1, 2, positivo, e o meu x2, 2 negativo. Ó, porque quando eu extrair a raiz, vai dar raiz quadrada de 4 é o 2 e o menos 2. Porém, nesse caso aqui, vai dar x ao quadrado igual a menos 4. E aí, como que vai dar a raiz quadrada de menos 4? Não tem resposta. Daí, não tem resposta nos reais, mas usando os complexos, vai ficar assim, então, vamos separar, vai ficar menos 4, vai ficar 4 vezes menos 1. Ó. Aí, o x3, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de menos 1 é i. Então, vai ficar mais 2i e o x4, a minha quarta raiz, vai ficar menos 2i. Então, eu obtive duas complexas e duas reais. E aqui, aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Aqui vai dar x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Perceba você que eu coloquei esse exemplo para contrastar com esse. X ao quadrado menos 4 dá conta de resolver isso, porque x ao quadrado é x à quarta, menos vezes menos é mais, 4 vezes 4 é 16, e aqui 4x ao quadrado vezes 2, 8x ao quadrado. Isso aqui tudo igual a zero. É óbvio, então, que isso aqui é x ao quadrado menos 4
vezes x ao quadrado menos 4. Como são iguais, as duas, né, vai ser possível resolver, vai cair naquele caso ali. Então, x1 vai ser igual a x2, ou seja, multiplicidade 2, que vai dar 2 positivo. Uma das raízes aqui vai dar 2 positivo, aqui também vai dar 2 positivo. E a raiz x3, a solução x3 vai ser igual à solução x4, que vai ser igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 soluções. Só que aqui deu as 4 soluções reais, né? 2 vezes o 2 positivo e 2 vezes o 2 negativo. E aqui deu 2 menos 2, 2i menos 2i. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre fatorações. Aguardo vocês para o próximo. Até lá, pessoal!